Olá, meus amores do sexto ano, vamos para mais um vídeo, certo? E nesse vídeo vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, vamos estudar os sólidos geométricos, como a gente classifica ele, quem são esses sólidos, ok? Quais são as suas principais características, ok? Então vamos lá para a nossa aula. Seguinte, figuras geométricas espaciais. Então, as figuras geométricas que não apresentam todos os pontos em um mesmo plano recebem o nome de sólidos geométricos ou figuras espaciais. Elas têm 3 dimensões, que é comprimento, altura e largura. Então, é muito importante a gente ver aqui, ó. Elas têm 3 dimensões, que é o comprimento, a altura e a largura. Isso é uma característica, essas 3 características, elas são fundamentais quando a gente se refere a figuras geométricas espaciais. E aqui nós temos os exemplos, né? Quem é? A pirâmide, o paralelepípedo, o cubo, a esfera, o cilindro e o cone. Então, esses são exemplos de figuras geométricas espaciais que possuem comprimento, altura e largura. Além disso, nós podemos classificá-las em 2 grupos. Sério, tia, quais são esses grupos que a gente pode classificar? O primeiro é o não poliedros e o segundo são os poliedros. Tia, quando é que uma figura geométrica espacial, ela vai ser um não poliedro? Quando ele fala aqui, os não poliedros são sólidos que rolam com mais facilidades, que se empurrados em uma superfície lisa, são o que? Arredondados, como a esfera, o cilindro e o cone. Então, os não poliedros são aqueles sólidos, as figuras geométricas espaciais, né? Que rolam, tem a facilidade de rolar numa superfície, que é justamente, ele colocou aqui o exemplo da esfera, ó, ela é mais arredondada, o cilindro mais arredondado e o cone também, ele é arredondado, tem curvas. E quando é que eles são poliedros? Quando eles não têm essa facilidade, de rolar numa superfície, porque as suas faces, elas são planas, ou seja, são retas, ok? São planas. Exemplo disso, tia, paralelepípedo, o cubo, a pirâmide. Vocês conseguem perceber? Olha aqui a face do cubo para a face da esfera. O cubo, ó, a figura dele é plana, a face dele representa um quadrado. O quadrado é plano. Então, tem a dificuldade de rolar. Então, aqui ele é poliedro, quando não tem aquela facilidade de rolar, de girar numa superfície. E já a esfera, ela é não poliedro, porque ela é toda arredondadazinha, certo? Tem a facilidade de rolar na superfície. Não poliedros. Então, aqui a gente tem a continuação, né? Os não poliedros são sólidos que têm superfície curvas, como o cilindro, cone e a esfera. Foi o que eu acabei de falar. Ele tem o que? A superfície curva. Então, temos aqui o primeiro exemplo. O cilindro é um não poliedro que apresenta 2 bases circulares e uma superfície lateral. Aqui, gente, se a gente for comparar, você lembra daquelas latas? Aquelas latas que a gente encontra geralmente em mercantis, a latinha de óleo, a latinha de refrigerante pode nos dar uma ideia também de cilindro. Aquelas latinhas que vêm milhos, essas coisinhas, né? Eles não dão essa ideia de cilindro, que é o quê? 2 bases, ó, 2 bases, a superior e a inferior, e a superfície lateral, que é arredondada, ela é curvada. Já o cone, ele é um não poliedro que apresenta um vértice, que é justamente a pontinha do cone. Quem aqui já comeu sorvete? Não tem um sorvete? A casquinha do sorvete? É um exemplo clássico que a gente pode representar o cone. E a pontinha lá embaixo da casquinha de sorvete, como aqui no cone, representa o vértice dele.
ok? Além desse vértice, ele tem uma base aqui, ó. Essa base aqui, ó, representada por esta parte aqui, essa base arredondada, né? E nós temos a superfície lateral, que também ela vai fazer aquela voltinha que ela é toda curvada, certo? Então, nós temos o cilindro, o cone e, por último, a esfera. A esfera é um não poliedro que tem uma única superfície e não é plana, ok? Ela não é plana, ela é arredondada, tá bom? E só tem uma superfície que envolve toda a esfera, ok? Vamos prosseguir. Poliedros. A palavra poliedro deriva do grego edra e significa várias faces. Ou seja, poli, quando eu falo alguma coisa poli, que tem essa palavrinha, né, que vem do grego, quer dizer várias. E edro quer dizer faces. Então, a gente junta os dois significados de poli e edro, várias faces. Então, nós temos aqui exemplos de poliedro. Tetraedro, tetra, me lembra 4, então quer dizer que tem 4 faces, né? Tetra, 4. Edro, faces. Então, essa figura tem 4 faces. Octaedro é a nossa segunda figura. O octa, lembra o quê? 8. E o edro, faces. Então, essa figura tem 8 faces. Dodecaedro. O dodecaedro, ele lembra o quê? O dode quer dizer o quê? Que é 12. E edro, faces. Então, nós temos 12 faces. E o icosaedro, esse ico quer dizer 20. Então, aqui, ele é um poliedro que tem 20 faces. Ok? Vamos lá, prosseguindo. Dentro desses poliedros, existem alguns que vão se destacar. Principalmente quem? Ó, nossa amiga pirâmide. As pirâmides são formadas por um polígono qualquer na base. Ou seja, a base dela aqui pode vir um quadrado, pode vir um pentágono, pode vir em forma de hexágono, um polígono qualquer. Pode vir em forma de triângulo também, né? Então, um polígono qualquer na base. E triângulo nas faces laterais. Então, a base pode vir qualquer polígono, mas as faces sempre serão triângulos, ok? As faces, as superfícies sempre serão o triângulo. Então, aqui nós temos, ó, dentro da pirâmide, nós temos a base. Nós temos aresta, que são essas linhas que unem um vértice a outro. E os pontinhos, gente, que é a união das duas arestas, digamos assim, são as quinas, né? São os pontinhos, a gente chama de vértice, ok? Os pontinhos são os vértices, ó. Os pontinhos são os vértices e a ligação deles, ó, que são essas retas, nós chamamos de aresta, né? Damos esse nome de arestas, que são essa ligação, esse tracinho, digamos, os lados, né, que ligam os dois vértices, ok? Vamos lá. Dentro disso, a gente tem as pirâmides que a gente classifica de acordo com a sua base. Então, nós temos aqui, ó, nome do poliedro, pirâmide triangular. Ou seja, se a pirâmide é triangular, quer dizer que a base dela é o quê? Um triângulo. Então, a base é um triângulo. Aqui é a forma do poliedro, a forma geométrica, né? Como se representa. O número de faces, 4. O número de arestas, 6, e o número de vértices, 4. Tá falando o quê, ó? Nós temos 1, 2, 3, 4. Se lembra dos pontinhos? Esses pontinhos representam o quê? O meu vértice. Então, tem 1, 2, 3, 4. Então, por isso que o número de vértices aqui é 4.
O número de faces, temos 1, 2, 3 e a quarta que fica atrás, ok? E o número de aresta, você conta quantas linhas tem, ó, que une 2 pontos. Temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é essa aqui de trás. Então, nós temos o número de aresta 6, que são os traços, as linhas que unem os dois vértices. E aqui ele só continua, ó, pirâmide quadrangular, que é a base, quadrado. Aqui é a forma geométrica dela. Tem 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. E também ele vai detalhar isso com a pirâmide pentagonal e a pirâmide hexagonal. Como eu falei, pirâmide pentagonal, quem vai ser a base dela? O pentágono. Então aqui, ó, na base dela, a figura geométrica que se forma é o pentágono. E a pirâmide hexagonal, quem vai ser a base dela? O hexágono. E da mesma forma, ó, a pirâmide hexagonal terá 7 faces, 12 arestas e 7 vértices, ok? Vamos lá. Prisma, certo? A gente viu as pirâmides, agora a gente vai ver os prismas, que são o quê? Poliedros. Então, os prismas são poliedros de faces planas, ou seja, não tem nada curvado, não tem nada arredondado. São planas, ok? Figuras planas. Com 2 bases que podem ser retângulos, triângulos, pentágonos ou qualquer outro polígono. As faces classificam-se em bases e faces laterais. Observe os elementos de um prisma. Então, aqui, gente, ó, nós temos esse prisma, que nós temos duas bases, né, que ele vai falar. Aqui nós temos o vértice, que é esse pontinho aqui, ó. Aqui é o nosso vértice. Aqui nós temos o que, ó, que ele está indicando? É a nossa face lateral. Face lateral. Aqui nós temos a aresta da base, ó. Conseguem perceber aqui, ó? É a aresta da base. E aqui a aresta lateral. Está na parte lateral. Aresta lateral. Ok? São os elementos que ele está destacando aqui nesse prisma. A face lateral, o vértice, a aresta da base, ó. A aresta da base. Aqui, todo, é a nossa base. Lembra que tem 2 bases, ó. Aqui a aresta lateral e a aresta da base. Os prismas sempre são formados nas suas bases por 2 polígonos de mesmo tamanho. De acordo com suas bases, eles podem ser classificados. Então, da mesma forma que a pirâmide, de acordo com a base, a figurazinha da base da pirâmide, a gente não classificou ela como pirâmide triangular, a pirâmide quadrangular, pentagonal. Então, de acordo com a base também do prisma, a gente pode classificá-lo, que é o que a gente vai ver agora. Os prismas sempre são formados nas suas bases por 2 polígonos de mesmo tamanho. De acordo com suas bases, eles podem ser classificados em... Então, da mesma forma, ó, prisma triangular, que vai ser sua base, o triângulo. E aqui é a forma geométrica dele. O prisma quadrangular, lembra o quê? Quadrado. Então, a sua base será um quadrado. Da mesma forma que o prisma pentagonal e o prisma hexagonal. Pentagonal, lembra o quê? Pentágonos, circulados na base. E o hexagonal, hexágono, 6 lados, ok? A gente pode classificá-los de acordo com a sua base, tá bom? Da mesma forma que a pirâmide, gente. Em relação ao número de faces, arestas e vértices temos. Então, aqui ele vai só reforçar em relação à quantidade de faces, de arestas e de vértices. Então, aqui vamos só ver o primeiro, ó, prisma triangular.
Se é um prisma triangular, qual é a base dele? Um triângulo. Então, esse prisma triangular, que é esse primeiro aqui, ó, triangular, que é essa figura geométrica aqui, ó, esse primeiro, ele vai ter 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. Lembrando que os vértices são os pontos, certo, gente? Ó, são os pontos, os encontros das arestas. As arestas são os traços, ó, que unem os dois pontos. E as faces são todas as superfícies, ó, é como se fosse o roxinho dos poliedros, tá bom? E por último, o bloco retangular. O bloco retangular ou paralelepípedo é um prisma de faces retangulares, ou seja, as faces dele vai trazer a forma de um retângulo. Existem vários objetos que lembram paralelepípedo, como caixas, tijolos, livros e etc. O paralelepípedo tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Sempre, tia, sempre. E o cubo é um bloco retangular e é outro exemplo de prisma, porém todas as suas faces são quadradas, ou seja, todas as suas arestas têm a mesma medida. Podemos concluir que o cubo também tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Então aqui é só um foco assim melhor para o nosso prisma, que é em forma de paralelepípedo, e o nosso cubo, ok? Então aqui nós temos o paralelepípedo, que é bem usual no nosso dia a dia, e o cubo também, que é bem característico também no nosso meio, né? Quando a gente fala de cubo, a gente lembra logo do cubo mágico, que é um brinquedinho muito utilizado e muito conhecido, tá bom? Então a nossa aula, ela termina aqui, o conteúdo que teria para ser exposto foi exposto, certo? É um conteúdo bacana. Qualquer dúvida vocês sinalizam lá no grupo, para a gente estar debatendo esse assunto, para a gente discutir, para a gente aprender verdadeiramente, tá bom? Então, beijos e até o próximo vídeo.